Fala galera, estamos aqui no nosso segundo episódio de Chimarrão com Visão. Pegue sua cuia e vamos lá. Quero começar te contando uma historinha. Certa vez tinha dois amigos e esses dois amigos eles alugaram uma casa com piscina e com academia. E um deles ele queria fazer um experimento físico e ele chamou o amigo dele para ir para dentro da piscina. E aí, quando eu estava lá dentro, o amigo que queria fazer o experimento falou: deixa eu te carregar no colo, porque dentro da piscina o seu peso fica menor, né? E esse amigo dele era muito mais pesado do que ele, era o dobro mais pesado que ele não conseguia carregar esse amigo no colo. E aí ele falou: não, mas você não vai conseguir me carregar, nem você estando aqui na piscina. E aí ele falou: vamos tentar? E aí esse amigo falou que conseguiu pegar o amigo dele no colo, mesmo ele sendo muito pesado. E aí ele ficou: meu Deus, como assim? Ele falou: vai lá na academia e pega o peso mais pesado que tiver lá e traz aqui. Joga ele aqui dentro da piscina que eu vou conseguir carregar. E aí esse amigo ficou meio sem jeito, mas foi lá e pegou e voltou dentro da piscina. E por incrível que pareça, ele conseguiu de novo carregar esse peso pesado dentro da piscina. Né? O que eu quero te dizer? A piscina é a graça de Deus. E a pessoa pesada ou os pesos da academia são seus problemas. Sabe que quando você está na graça de Deus, tudo se torna leve. Não estou falando de você não ter mais problemas, mas sim que seus problemas eles ficam menores diante de Deus. Porque quando você está na graça, você flui vida dentro de você, flui o rio de águas vivas. Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Né? A Bíblia diz que nós podemos nos separar da graça de Deus. Em outra versão diz assim: cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Né? Então nós podemos nos privar e podemos perder a graça de Deus. Você sabia? Mas eu não estou falando de você perder a salvação. A salvação você não perde. Uma vez que você foi salvo, você é salvo eternamente. Isso foi resolvido. Você foi salvo da condenação, você foi salvo do juízo de Deus. Então, não existe mais condenação sobre a sua vida. Mas o que eu estou querendo te dizer é que você pode perder a graça de Deus. Né? Daí você fala: como é que eu perco a graça de Deus? Quando você sai da piscina. Como eu te falei ali no exemplo, se você sair da piscina e você tentar carregar o seu amigo, que é maior do que você tentar carregar um peso de academia que você nunca conseguiu, fora da piscina você não vai conseguir, porque ele fica muito pesado. Né? É a mesma coisa a graça de Deus. Se você está na graça de Deus, tudo se torna mais leve. Né? Você percebe? Jesus ele disse que ele não veio para tirar nossos problemas, mas nós tenhamos ânimo diante dos nossos problemas. É para nós ter ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele não diz que nós não vamos mais ter problemas, mas que em meio aos problemas é para nós ter bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Né? E aí, quando você sai da graça de Deus, você entra por uma estrada de amargura, né? Tipo, ai, que difícil que é ter que cortar esse relacionamento, que difícil que é ter que ir para a célula, é muito difícil ter que ir para o culto, é muito difícil ter que escutar esse pastor, é muito difícil ter que escutar esse líder é muito chato, esse pastor é assim, esse líder é assim, essa pessoa é assim, e você vive criando uma raiz de amargura dentro de você. Então cuidado para você não sair da graça de Deus. Não queira sair da piscina de Deus. Quando você sai, você entra por essa raiz de amargura. Quero te dar um outro exemplo de Pedro. Pedro, ele afundou na piscina. Né? Pedro, ele afundou no mar. Né? Pedro, a Bíblia diz que Pedro olhou para a tempestade. Quando ele olhou para a tempestade, ele viu o tamanho dela, ele teve medo e afundou. Mas eu quero te dizer que mesmo se você sair da piscina, mesmo se você sair da graça de Deus, o Senhor, ele é bom o suficiente para te buscar lá no fundo do poço e te trazer do império das trevas para o reino do seu amor. Né? A Bíblia diz que Pedro, quando ele começou a olhar para o tamanho dos seus problemas, ele afundou. Não é verdade? Não é verdade o que está escrito lá? Que ele afundou? E ele afundou porque ele perdeu o quê? Ele perdeu a graça. Ele perdeu a graça de quê? De olhar para Cristo. O Senhor disse para ele: vem, Pedro. Vem, olhe para mim, vem, mas olha para mim. Lembrei de um exemplo lá da Cabana. Quem assistiu o filme da Cabana? Não sei se você vai lembrar, mas tem uma parte do filme
que o homem está no barco, né? Tá no meio de um lago no barco, e de repente o barco começa a afundar, ele tem uma visão, né? E aí o barco começa a afundar e o lago fica todo preto. E Jesus está lá, né, falando, olha para mim, olha para mim, olha para mim que você não vai afundar. E ele pensando, se ele olha para Cristo, ele tenta sair do barco, mas o barco está afundando, ele está quase afundando, ele está quase se afundando ele mesmo, e de repente ele olha para Cristo. E quando ele olha para Cristo, tudo começa a voltar ao normal. A água começa a ficar azul de novo, né, na cor do lago. O barco começa a sair daquele preto, começa a sair da água. Tudo fica ao normal. Né? O que acontece? Quando você olha para Cristo, não é que você para de ter problemas, mas é que seus problemas eles se tornam pequenos. Você conhece o prédio mais alto do mundo, aquele que fica lá em Dubai? Sabia que se você passar por ele, por cima dele com um helicóptero ou de avião, ele se torna tão pequenininho, mas se você estiver lá embaixo dele, e você olhar para ele, e você ficar olhando para ele por alguns minutos, você vai ficar tonto e você vai cair, né? É isso que eu estou dizendo, né? Então pare de olhar para os seus problemas e comece a olhar para Cristo. Não saia da piscina de Cristo. Amém? Aleluia. Deus te abençoe.